A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, seja muito bem-vindo ao nosso canal Espaço EBD, ao qual eu gostaria de estar convidando a você que está entrando aí pela primeira vez no nosso canal. Tem um botãozinho aí embaixo escrito inscreva-se. Nos ajude, se inscreva-se no nosso canal e ative o sino. Você receberá em primeira mão as notificações do nosso canal, né? Tudo que for postado em nosso canal você estará recebendo em primeira mão. E como forma de gratidão, eu te convido a te deixar um like aí para nós, tá? Neste vídeo, e que você possa estar também acompanhando as outras videoaulas, né? A qual está todas elas ali juntas no nosso canal. Hoje nós iremos tratar do assunto da lição dos jovens, né? Da lição dos jovens, das lições bíblicas dos jovens, escrito no Templo de Conquista. Fé e obediência no livro de Josué. Eu me chamo Daniel Santos, né, irmãos? Eu sou o professor Daniel Santos, pela graça de Deus, e nós estaremos tratando da lição de número 7. A lição de número 7, que tem o tema Derrotando o Primeiro Inimigo. Lição do dia 17/5/2020. Nosso texto do dia vai dizer assim para nós: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. O interessante é logo que ele já começa nos dizendo que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Por que mais do que vencedores? Em todas as situações nós podemos ir um pouquinho além e um pouquinho a mais, né? Porque nós temos a certeza da vitória. Glórias a Deus. A nossa síntese vai dizer assim: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentamos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. Glórias a Deus por isso, né? Nós vamos estar vendo aqui, adentrando na nossa lição, com os seus objetivos, ao qual eu e você iremos cumprir na sala de aula. Primeiro objetivo: conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na Terra Prometida. O segundo objetivo: mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó. E a terceira e último objetivo: conscientizar que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. Glórias a Deus, né? Antes de nós começarmos a nossa lição, eu gostaria de deixar bem enfatizado algo aqui que me despertou, né, no nosso livro de auxílio ao professor, né? Você pode estar encontrando esse tipo de livros assim na nossa livraria da CPAD, que é uma bênção nas nossas vidas, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo aulas de escola bíblica dominical e porém não divulgam, né, as suas fontes, pois eu divulgo a minha fonte porque eu estou embasado em algo que é bíblico, né? Não estou, vamos dizer, enchendo linguiça, né? Nós estamos embasados no livro da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, onde nós estamos estudando a nossa lição. E algo que me desperta atenção é o projeto de vida daquele povo, os desafios que eles já tiveram enfrentado. Aquele povo ele enfrentou muito objetivo, muitas guerras, muitas lutas eles tiveram que lutar para chegar onde eles estiveram, né? O primeiro objetivo que eles tiveram que ter era conquistar a terra prometida. Aí eu vou deixando algumas perguntas para você. E você aí na sua casa, aí você aí na frente do seu computador, ou na frente do seu celular, ou do seu tablet, do seu iPad, não interessa. Aonde você estiver, você vai começar a refletir nessa lição. Ok? Primeira pergunta que eu te deixo nessa manhã. Qual é seu objetivo? A segunda pergunta que eu te deixo. Qual é o seu obstáculo natural? Terceiro objetivo.
qual é o seu inimigo estratégico. E o último e quarto objetivo. Você sabe agir na hora certa? Essa é a lição nossa de hoje, né? Eu te deixo esses 4 objetivos aí da sua vida para você ter uma vida de sucesso, uma vida de sucesso junto com Cristo. Vamos lá. A introdução aqui, um pouco lá abaixo da nossa introdução. Primeiro, a nossa lição em sala de aula está em Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao 10. E a nossa, concluindo essa parte introdutória da nossa lição, lá embaixo está escrito assim: para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar das armas espirituais, poderosas em Deus e em uma estratégia orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus têm boas ideias e as boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas, porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com ele, não sofreu nenhum revés, pois toda a vitória vem do alto do Senhor. Glórias a Deus. Olha que interessante. Eu enfatizei um pedacinho aqui que diz assim: para que o inimigo seja derrotado, é preciso usar as armas espirituais. Em Efésios 6, do 13 ao 18, nós vamos aprender quais são as armas que nós devemos usar, né, para a nossa luta espiritual, porque a luta da carne não pertence a nós. Nós vamos aprender que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra toda a potestade maligna. Então nós temos que se revestir, porque não tem como lutar contra as hostes espirituais, contra as coisas espirituais, usando as nossas armas terrenas. Então nós devemos usar as armas espirituais, né? Glórias a Deus. Nós iremos entrar na lição que ela tem os seus 3 tópicos, seguido dos seus subtópicos. E nós estaremos adentrando na nossa lição agora com o primeiro tópico, que se diz assim. Glória a Deus. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá. A primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Glórias a Deus. Diz assim. O primeiro subtópico dela diz assim: Jericó era uma cidade forte. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a cidade e estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Em seus muros tinha a cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Segundo a história, era considerado invencível. Olha que interessante. Então a nossa lição aqui já vai dizer assim, que o inimigo que Jericó, que os servos de Deus iriam enfrentar era impossível. O inimigo que eles iriam estar enfrentando nesse momento era um inimigo impossível. Mas lá em Lucas 18, 27, diz assim: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Glórias a Deus. Então nós temos que ter essa convicção, nós devemos ter essa certeza. Não importa o tamanho do nosso adversário, não importa o tamanho da muralha que esteja na nossa frente, nós devemos estar firmados de que para nós é impossível, nós homens, mas para o nosso Deus nada é impossível. Glórias a Deus. Mais abaixo desse tópico está dizendo assim: era preciso muito esforço e muitas lutas para conquistar a terra prometida. Mas Deus estava com o seu povo. Eles não teriam que pelejar, sozinhos. Perceba que a mesma situação se repete. A mesma situação vai se repetir quando se trata das pessoas que foram espiar a terra prometida.
Nós vemos no tempo de Moisés, quando ele mandou aqueles 12 homens, 10 voltaram atemorizados, voltaram com medo do que eles viram na terra. Mas olha que interessante, Josué e Caleb eles voltaram com outro diagnóstico sobre a situação. Falou, olha, realmente a terra emana leite e mel. E tudo que planta produz bons frutos. Né? Então eles não viram o tamanho do inimigo, mas sim a qualidade da vitória. Entenda isso, que nós devemos estar sempre firmados, não no tamanho da nossa afronta espiritual, não no tamanho da afronta ao qual eu e você enfrentamos diariamente. Por isso que nós devemos estar revestidos de toda a armadura, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É isso que nós estamos aprendendo nessa lição. Né? Derrotando o primeiro inimigo. Qual é o primeiro inimigo deles nessa situação? O primeiro inimigo deles já seria o muro de Jericó. Nem tanto o exército que estava lá dentro, mas sim já um muro, porque era uma fortaleza. Nós acabamos de ver que era 32 quilômetros de muro, 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Entenda que não importa o tamanho do nosso inimigo, mas sim nós devemos firmar no tamanho da vitória que nós iremos ter. Glórias a Deus, né? O segundo subtópico, o rei de Jericó não estava brincando. Por que não estava brincando? Porque ele deu ordem para destruir qualquer um que fosse da parte dos hebreus. Se ele visse algum homem ali vagando fora do padrão dele ali, ou tivesse entrado na cidade, né, meio despercebido, era para ser destruído. E nós vamos ver isso dentro da lição, que diz assim, ó, podemos ver no episódio dos espias enviados de Josué a Jericó, que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. No texto de Josué, capítulo 2, do 16 ao 22, os que estavam procurando os espias chamados de perseguidores. No hebraico, Hadaf, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente, incansavelmente. Eles queriam pegar esses espias, eles queriam saber aonde que estavam eles para poder fulminá-los, destruí-los, né? E assim foi no tempo de Moisés, mas não que capturaram. Mas olha que interessante as comparativas aí. Naquele tempo, voltaram-se 10 atemorizados, e eles nem tinham adentrado na cidade. E esses dois aqui eles já estavam dentro da cidade, já estavam colhendo as informações. E o rei sabia que tinha os espias lá dentro. Aí nós vamos ver aqui a falar de uma mulher chamada Raabe, né? Uma mulher que, indiferentemente do passado dela, mas ela teve uma coisa que nenhuma daquelas pessoas dali de Jericó teve, foi temor a Deus. Então ela recolhe aqueles dois homens e põe dentro da sua casa e fala, olha, fiquem aí por 3 dias escondidos. Né? Que bênção, porque sempre no meio das nossas lutas, sempre no meio das nossas tempestades ao qual nós enfrentamos, Deus sempre levanta um ou mais, né, para estar nos ajudando. Glórias a Deus, né? Nós temos que estar sempre ciente, né, que lá em 1 Pedro 5,8 diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, pronto para nos dragar. Então nós temos que ter convicção que nós estamos firmados com Cristo, para que o nosso inimigo, assim como esse rei, não venha nos alcançar, não venha nos atacar, nos destruir, né? Glórias a Deus por isso. Se não, o inimigo ele veio para nos roubar, nos matar e nos destruir. Eu sempre digo que ele veio para roubar os nossos sonhos, matar os nossos projetos e destruir a nossa família. Eu sempre digo isso, porque é isso que ele veio. Ele não veio para outra coisa senão isso, né? Glórias a Deus. Mas olha que interessante. Então, nas batalhas da vida, não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. Eu deixo para você uma leitura aí para você estar meditando em Isaías 41:10, que diz assim, que não temas, porque eu estou com você. Isso é o próprio Deus dizendo, né? Glórias a Deus. Então não vamos temer, não vamos ter medo
das nossas batalhas, porque nós sabemos que não é nós quem lutamos elas, mas sim o Senhor Deus. Terceiro subtópico: a cidade cairia com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídas com uma intervenção de Deus. Olha que interessante. Nós, dentro da palavra de Deus, nós vamos ver várias vezes Deus intervindo pelo seu povo. Desde de Gênesis, né, até Apocalipse, nós vamos ver que Deus sempre esteve lutando as nossas lutas. Sempre esteve enfrentando as nossas pelejas. E olha, nós vamos ver lá no caso de Davi, nós vamos ver de Sansão, nós vamos ver de muitos outros homens da Bíblia, ao qual o Senhor está intervindo por eles. Ou diretamente, próprio Deus, ou até mesmo os anjos. Né? Nós vamos estar atento a isso. Que todas as vezes nós vemos ali Elias, né? Então são homens que, se não fossem pela intervenção de Deus, de nenhum jeito, eles viriam ter êxito em suas lutas, em suas pelejas. Né? Então nós temos que ter a consciência que o nosso inimigo, nós vamos ter êxito nele somente se tiver a intervenção de Deus, porque eu e você não somos nada. Então, mas nós temos que ter essa ciência. A cidade só cairia com a ajuda de Deus, assim é na nossa vida. Existem inimigos na nossa vida que só caem, né? Só são destruídos da nossa vida se tivermos a intervenção de Deus. Glórias a Deus. Vamos para o nosso segundo tópico. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam para derrotar o mal. Para esse sempre é o primeiro passo, cortar a fonte em que fortalece. Afinal, tudo o que é alimentado cresce. Olha que interessante esse tópico, essa leitura, essa pequena leitura que nós fizemos agora. Você já pensou que situação interessante? Isso daí foi uma manobra de guerra. Isso é uma manobra usada em guerra. Né? Nós vamos estar vendo mais para frente da lição, que esse daí é uma estratégia de guerra. E o que acontece? Eles se organizaram e proibiram a entrada de mantimento na cidade. Né? Eles proibiram a alimentação do exército de Jericó. Então, aquilo dali já começou a mexer com o psicológico dos homens do exército de Jericó. E que interessante, eu vou trazer para as comparativas de hoje. Como nós podemos barrar o alimento, né, que alimenta o inimigo das nossas almas? De que forma nós podemos cessar esse alimento? Porque nós acabamos de ver no finalzinho aqui, afinal, tudo que é alimentado cresce. De que forma nós podemos travar? De que forma nós podemos parar o inimigo que tenta destruir a minha e a sua vida? De que forma nós podemos cercá-lo e destruí-lo? Né? Olha que interessante, eu separei aqui uma leitura lá em Marcos 9:29, que diz assim: é o jejum e a oração. É onde nós fazemos, quando eu e você fazemos isso, jejuamos e oramos, automaticamente nós deixamos de alimentar o inimigo das nossas almas. Nós deixamos de alimentar o inimigo que tenta destruir a minha e a sua vida. Quando eu e você estamos jejuando, assim como foi Josué ali na sua estratégia de luta, de estratégia de batalha, ele estrategou isso. Ele falou assim: vamos cercar, né, a cidade e vamos parar, não vamos deixar entrar alimento para eles. E aí nós vamos ver que quando os homens começam a perceber isso, eles começam primeiro de tudo que começa com eles, era a briga mental, né?
E agora, vamos comer o quê se não está entrando alimento? O alimento começou a ficar escasso. Né? Então, tudo isso daí já vai como uma tática de manobra de guerra. Glórias a Deus, né? É bem interessante isso. O fato seguinte tem que ver com as fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura dos seus servos. Sabe que somos pó. Né? Interessante isso, porque quando Deus trabalha, ele trabalha com estratégia, ele não trabalha de qualquer forma. E Deus conhecendo a nossa matéria, que é o pó, que nós fomos formados do pó da terra, ele age dessa forma. Né? Ele intervém dessa forma. E olha que interessante no finalzinho desse subtópico. Deus disse que entregou os inimigos em suas mãos. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente. Mas Josué precisava ouvir. Quantas das vezes nós precisamos ser lembrados, né, das nossas promessas de conquistas, das nossas promessas que Deus vai fazer na nossa vida. Isso é bem interessante, irmãos. E Josué precisou ouvir disso de novo. Que Jesus vai dizer para ele, né, o próprio Deus diz para ele assim que não te mandei eu, então ele está falando, vai, eu tô com você, eu tô contigo. E mais uma vez ele está dizendo aqui, né, nesse finalzinho, o Senhor na verdade não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir. Glórias a Deus. O nosso segundo subtópico diz assim: homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguirem 7 sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro. E logo em seguida a Arca da Aliança, a presença de Deus, conduzida pelos coatitas, o que era a regra, mas por sacerdotes. Por fim, a retaguarda. Olha que interessante. Eu separei esse pequeno trecho dessa leitura porque foi tudo bem organizado. Não foi feita de qualquer forma, não foi feita de qualquer maneira. Eles tiveram uma estratégia perfeita para conseguir o êxito. Então, nas nossas vidas, nós temos que ter estratégia. Nós temos que ter estudos, nós temos que estudar a melhor forma de poder resolver a situação das nossas vidas. Nós temos que ter a melhor estratégia de batalha para nós poder ter êxito e seguir a regra, o que nós devemos fazer nas nossas vidas. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas nos deixam apreensivos. Certamente os habitantes de Jericó, mas nunca saberá ao certo por qual razão o Senhor assim determinou. Que interessante. Nós vamos ver que o Senhor determina isso para o povo hebreu. O Senhor determina essa estratégia. Fala, olha, tem que ser dessa forma. 6 sacerdotes tocando buzinas. Os homens de batalha que estavam armados com seus escudos, lanças, espadas, estavam à frente. Depois vinham os sacerdotes e logo após vinha a presença de Deus. Que interessante. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, o êxito das vitórias nossas, das nossas conquistas, ele é real, acontece, né? Glórias a Deus. Terceiro subtópico, a espera de um milagre. Josué estabeleceu uma estratégia bélica, estratégia de guerra, tá? Estratégia bélica. Da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podia ter sido visto como uma eternidade. Deus estava ensinando o povo a controlar a ansiedade de um coração paciente e confiante. Provérbios 3:5 vai dizer para nós confiarmos no Senhor, né? Nós devemos estarmos
é confiante naquele que prometeu as nossas vitórias. Em Filipenses 4, do 6 ao 7, vai dizer: não andeis ansiosos. Então nós vamos aprender isso, que para aquele povo, eles só não tiveram fracasso porque tinha um líder. Eu acredito que se não tivesse Josué ali e não tivesse o sinal de Deus, que Deus estava com eles teriam agido de qualquer forma. Ou talvez nem teriam atravessado o Jordão. Então é isso que nós temos que aprender aqui. Nós temos que esperar, ter paciência, não deixar que a ansiedade venha a atrapalhar o nosso êxito, venha atrapalhar a nossa conquista. Né? Então é isso que nós devemos ter a respeito disso. Olha que interessante. Nós temos que ter paciência. Isso é um dom. Né? Nós vamos ver lá em Gálatas 5:22, que vai falar que a paciência é um dom. Nós temos que ter isso e ter o discernimento. Nós temos que discernir a hora certa de agir, a hora certa de falar, como já foi dito nas nossas outras lições. Quando nós estamos na frente de algo, nós já temos a chamada. Nós temos uma das coisas que nós temos que ter é o discernimento para entender as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. Então, a espera de um milagre, ele quer dizer isso para mim e para você. Nós devemos ter a paciência, controle da nossa ansiedade e continuar sendo confiante. Nós não podemos desanimar no meio da empreitada. Amém? Eles experimentariam um alto nível de bênção se pudesse demonstrar um grau de fidelidade, característica não presente na geração em que morreu no deserto. Nós vamos ver isso lá na leitura que fala de Moisés. Né? O povo murmurava demais, o povo falava demais. Né? E nós vamos estar vendo isso nos próximos subtópicos. E por falar demais, por murmurar demais, não conseguiram entrar na Terra Prometida. Ficaram lá mesmo, morreram no deserto. Uns picados de cobra, né? Outros de doenças. Mas aqueles que perseveraram até o fim tiveram êxito. Aqueles que confiaram, na verdade, né? Porque nem todo mundo confiou, tanto é que entrou só Josué e Caleb na Terra Prometida. Mas nós temos que ter ciência que Deus é maravilhoso para cumprir aquilo que Ele promete. E devemos perseverar até o final. Em Números 23:19, Deus não se deixa escarnecer. Né? Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Glórias a Deus. E o terceiro e último tópico, que diz assim: Deus se mostra mais forte para os que confiam nele. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritais, e não fareis ouvir a sua voz, nem sairá uma palavra da sua boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder, e na hora certa, todos gritariam em uma só voz. Nós vamos estar vendo, nós não podemos nos queixar. Eu entendo desse pedacinho dessa leitura, ao qual quando ele fala não gritais, não falais, né? Para eles não falar, não gritar, não fazer ruído nenhum, para que nenhum desses ruídos seja em forma de murmuração, para que haja êxito nessas batalhas. Eles não podiam se queixar, né? Por estar demorando, como nós acabamos de ver, 6 dias para eles pareciam uma eternidade, porque já tinham passado 40 anos no deserto, estavam ali já perante a vitória, pode-se dizer, porque sabia que o êxito era garantido, mas Josué tinha que ter a confirmação. Não precisava ter murmuração ou reclamações. Então o que precisaria naquele momento de silêncio e meditação. Eles precisariam estar em silêncio. Em Judas 1,16 vai nos dizer para nós não nos queixar. Né? Em Êxodo
15, 24, vai dizer que eles murmuraram. Falaram que Deus ia deixar eles morrer de sede no deserto. Não. Nós temos que ter ciência de que quando Deus está no controle, Ele provê todas as nossas necessidades. Né? E assim foi naquele momento. Ele falou assim, olha, fiquem em silêncio. Não murmurem, não reclamem. Porque a vitória é certa. Só na hora que eu falar, gritem. Gritem, não falem, gritem. Esse daí é o espírito da liderança. Né? Eles têm que passar a tranquilidade para os liderados. Olha que interessante, é muito forte essa lição. E nós vamos ver aqui que o Senhor, ele deu 6 dias para que aquele povo de Jericó viesse se arrepender. Parece que não, mas Deus é misericordioso. Ele sabia que aquele povo estava com o coração endurecido, mas mesmo assim Deus deixou o exército ficar 6 dias na porta da cidade, em prontidão, para ver se tinha alguém que queria se arrepender. Falava, olha, eu quero me arrepender, eu quero participar dessa conquista de vocês, eu me arrependo. E assim é Deus nas nossas vidas também. Nós vemos tantas coisas acontecendo, né, nesses últimos dias. É Deus na porta, esperando alguém que se arrependa, né, antes que ele venha agir. É muito interessante. Segundo subtópico, vai dizer assim: depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente, e depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, dos muros caíram abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Cidade do Bronze eram impossíveis para destruí-las. Acredita-se que somente um evento sísmico, um evento natural, como um grande terremoto, poderia causar uma ruína de tão grandiosa obra em engenharia humana. Algo impossível. Assim como nós já falamos aqui, né? Não há nada impossível para Deus. Por mais grande que seja o nosso adversário, como diz aqui, estudiosos arqueológicos, eles acharam que foi, eu poderia até dizer que foi um terremoto, né? Poderiam dizer que foi algo da natureza, que isso não aconteceu, mas está nas escrituras sagradas que isso aconteceu, né? Então nós temos que crer nisso. Graças a Deus por isso, né? Jericó é destruída e Raabe é salva. Glórias a Deus. A ordem que Deus estabeleceu foi total destruição a Jericó. E os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecados e devassidão deveria ser riscada do mapa, como fora Sodoma e Gomorra. Juntamente com a cultura demoníaca e mundana, porque nós vemos na lição anterior que eles faziam sacrifícios, né, de crianças e tudo mais para adorar os seus deuses, né, como forma de adoração aos seus deuses. E isso daí entristeceu a Deus, isso daí enfureceu o coração do Senhor, né? Então ele já manda destruir tudinho, tudo, desde de homens, mulheres e crianças, acabar com a raça, fulminar da face da terra. Assim como foi com Sodoma e Gomorra, não sobrou nada. Nós vamos ver isso, assim não ser a família de Ló, né? Interessante isso, é muito forte, irmãos, que é o que nós estamos falando aqui. E Deus só poupou a vida de Raabe e sua família porque Deus viu sinceridade no coração dela. Deus viu temor no coração dela, né? Nós vamos ver aqui, diante da atitude, cumpriu-se nela a verdade que seria proferida por Paulo séculos após. Olha que interessante, em Atos 16:31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É por isso que nós temos que crer, estar firmes,
né? Nós temos que ter essa convicção que o Senhor vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. Nós temos que crer, porque é só assim que vai ser salvo a nossa casa, a nossa família. E interessante que quando ele fala isso, o apóstolo Paulo, Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Nós vamos ver lá nas cartas aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 31. Amém? Então nós aprendemos aqui que o primeiro inimigo de Jericó, além das muralhas, foi a luta pessoal deles. Eles tiveram que ter um confronto pessoal com eles mesmos, né? Ter paciência, não deixar a ansiedade atrapalhar o êxito, né? Glórias a Deus. O primeiro adversário deles, além do muro, além dos soldados de Jericó, foram o confronto interno, a paciência deles, né? Nós chegamos ao final dessa mais videoaula, né? Dessa aula dos jovens. E eu gostaria de estar convidando a você a estar comigo no próximo vídeo também, né? Ao qual nós vamos estar com o tema A Batalha contra Ai. Glórias a Deus, né? Nós estaremos tratando na próxima videoaula. E como forma de gratidão, eu te peço que você deixe o seu like, né, no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você gostou dessa videoaula, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, né? Nós estaremos aí, estamos sempre atualizando. Nós temos uma página no Facebook chamada Espaço EBD. Nós temos o nosso Instagram, Espaço EBD. Se você puder nos seguir, se você puder curtir a nossa página, nos ajude, né? Nós estamos começando esse canal, recém-nascido, pode-se dizer, né? E nós estamos passando um pouquinho do que Deus coloca em nossos corações. Se você puder e nos ajudar, né? Ficamos gratos por isso. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, né? Compartilhe nos seus grupos de Facebook. E toda semana nós estamos tentando gravar um pouco antes. Hoje está um pouco tarde já, né, para a gente poder estar lançando esse vídeo, mas todas as segundas-feiras estaremos tentando lançar este vídeo, tá? Aí você ativando o sininho aí, você vai receber de primeira mão. Você vai estar recebendo de primeira mão todos os nossos vídeos, todos os nossos momentos de reflexões, né? Deus abençoe você, Deus abençoe seu ministério e que você possa estar comigo na próxima videoaula, se assim Deus permitir. Eu sou o professor Daniel Santos e convido a você a estar junto comigo no nosso Espaço EBD. Deus abençoe.